Uma pausa agora na nossa playlist musical dessa manhã para o nosso tradicional bate-papo. Hoje um tema parece simples, mas envolve ciência, envolve muita responsabilidade e, acima de tudo, saúde. A gente vai falar sobre as chamadas canetas de emagrecimento que ganharam espaço nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, nos consultórios médicos, despertando interesse e também muitas dúvidas. Para a gente tratar desse assunto, estou recebendo aqui o Dr. Tiago Meck, endocrinologista, diretor técnico da Clínica Verato, que vai trazer o olhar técnico e a gente pode dizer o olhar correto sobre isso. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina. E só para contextualizar, o que são exatamente as canetas de emagrecimento do ponto de vista médico? As canetas a gente tem hoje dois tipos principais, que é o que está em moda ali. A gente tem a semaglutida, que é um pouquinho mais antiga, que é o Ozempic, o Wegovy. E agora que deu o boom, a tirzepatida, que é um Mounjaro. Certo. O que são essas medicações? Elas imitam, né, hormônios que a gente produz naturalmente no corpo e que estão relacionados com a saciedade. Só que no nosso corpo, esses hormônios eles têm uma meia-vida muito curta, então eles funcionam por um período de tempo muito curto. E essas medicações elas funcionam por um período bem longo. Então elas inibem o apetite por um longo período, tanto que a aplicação delas é feita semanalmente, né? A semaglutida, que é essa um pouco mais antiga, ela imita um hormônio, enquanto a tirzepatida ela imita 2 hormônios, então ela tem uma potência um pouquinho maior uma em relação à outra. Fico com a dúvida, todo mundo pode fazer esse tipo de tratamento? De preferência não, tem que ter as indicações bem corretas, né? A gente usa logicamente pela questão da obesidade, que é uma doença importante. Elas têm um efeito muito bom nesse controle e são relativamente seguras se bem indicadas. Outro caso que vale a pena usar, e que na verdade elas foram desenvolvidas para isso, é a questão do diabetes. Tá? Elas são tratamento para o diabetes e para gordura no fígado, a esteatose hepática. Tá? Nesses casos é que são as indicações. Originalmente elas foram para esses tratamentos. Mas para a questão do diabetes. Que interessante, e aí se descobriu a questão do emagrecimento. Lógico, a gente já sabia pelo perfil, né, o tipo de hormônio que estava sendo feito, que teria esse impacto no apetite. É um efeito a mais, assim, que acabou sendo mais procurado, nem tanto para o diabetes, mas é mais para a obesidade. Pois é, todo mundo tem visto, em todos os meios de comunicação, tá meio... Vamos dizer assim, é o item da moda, Sim. Vamos falar dessa forma. Mas é adequado para quem quer, por exemplo, perder poucos quilos só por estética? Não é adequado. E é isso que tem preocupado. As pessoas estão usando muito por questão estética e não pela questão de saúde. É o projeto verão, né? Quer começar a usar em setembro, usar 3 meses para perder 4, 5 quilos até dezembro para poder ir para a praia e tá tudo bem. Não funciona assim. Tu até pode perder ali no começo, mas depois vai ter o reganho se não tiver uma mudança de estilo de vida. A doença, a obesidade, ela é muito mais complexa do que as pessoas pensam, né? Acho que é falta de vontade, acho que não consegue se controlar, mas o componente metabólico, fisiológico ali é muito mais complexo que isso. Então, se você não faz um tratamento correto por um tempo correto, o efeito sanfona vai vir, porque o teu cérebro não vai ter tido tempo suficiente de se readaptar com a tua nova rotina, com aquela quantidade menor de alimento, com a tua nova estrutura corporal. Ele vai mandar você comer e você vai comer tudo de novo e vai ganhar peso de novo. É uma constante, né? É uma constante. O tratamento é bem complexo e os estudos mais novos até têm sugerido o uso contínuo desse tipo de medicação. Tá? Ele, como o senhor bem disse, ele vamos dizer, dá a sensação de saciedade. Saciedade. Mas não tem nada a ver com o psicológico, né?
Então, vamos dizer, interromper o uso provavelmente vai ter Vai voltar. O psicológico reganho. Hoje conta bastante. Dificilmente algum paciente meu sai do consultório com a medicação, com o Mounjaro ou com o Wegovy, enfim, sem estar usando um ansiolítico junto. O componente emocional conta demais. E se não tratar essa parte psicológica, ou fazer uma terapia junto, não tem caneta que resolva. Tem algum risco do uso sem acompanhamento médico? Com certeza, como qualquer medicação, o uso indiscriminado pode trazer consequências bem graves. Essas últimas semanas tem se relatado aí na mídia vários casos de pessoa passando mal, de óbitos, né, de pessoas que estão morrendo por causa da medicação. No geral, elas são bem seguras, isso que eu quero deixar bem claro, quando bem orientado. O que é perigoso? Questão da pancreatite que estão falando tanto. Quando a gente vai fazer o tratamento inicial, primeiro tem que fazer todos os exames de sangue, ver como é que está, e uma ecografia do abdômen. Esses casos de pancreatite estão relacionados com pedra na vesícula, muitas vezes. Então, se forma o cálculo ali dentro da vesícula, ele tem mais risco do cálculo sair, impactar ali no pâncreas e fazer uma pancreatite. Ou de inflamar a vesícula e fazer uma colecistite, que são inflamações importantes e que às vezes o tratamento é com cirurgia, enfim. Quando o paciente chega já com cálculo, antes de iniciar o tratamento, a gente indica fazer primeiro a cirurgia para tirar a vesícula e depois começar o tratamento da obesidade. O problema é que os pacientes já estão chegando no consultório usando a medicação. Aí a gente vai fazer os exames, a pedra já está lá, e aí a encrenca pode acontecer. Tem vamos dizer assim, um protocolo a ser seguido. Tem um protocolo a ser seguido. Não é começar e achar que está tudo certo, não. Eu até quero falar sobre isso, fugindo um pouco aqui da nosso tema principal. Um paciente com obesidade que procura a Verato, vai ser atendido pelo senhor. Qual seria, vamos dizer, o passo a passo, o ideal, a partir do momento que ele chega lá? Na maioria dos casos eles marcam primeiro comigo, né? Eu faço a avaliação inicial, a gente vê peso, eu peço os exames de laboratório, a ecografia do abdômen. Em muitos casos eu peço uma bioimpedância, que é um exame que vê a questão de gordura corporal, quanto tem de músculo. E geralmente o ideal é começar um acompanhamento com a nutricionista também e atividade física, isso é obrigatório. Esse antes de qualquer medicação, esse é o ponto fundamental, o passo fundamental. Se a pessoa não estiver disposta a mudar o estilo de vida, mudar hábito, nem começa o tratamento. Vai jogar dinheiro fora. Não tem como você manter, mesmo com a caneta depois de um tempo, assim como é com a bariátrica, se não mudar o hábito, não estiver fazendo exercício, a perda não é sustentada. Você vai voltar a ganhar peso depois. Tem que mudar hábito, isso que as pessoas não entendem, tem que mudar estilo de vida. Como o senhor disse, não é nem a questão da caneta ou qualquer medicamento, é metabolismo. A gente vê nos pacientes pós-bariátrica, né, que 70% deles voltam a engordar, porque vai ter aquela restrição inicial por causa da cirurgia, mas se não mudar a cabeça, não sustenta. Isso é algo que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, por mais que exista uma preocupação e há muito tempo, mas eu noto uma falta de conhecimento de maneira geral, de até mesmo como funciona o nosso corpo. Tem bastante, as pessoas têm dificuldade com isso, sim, mas hoje é muita desinformação. Também a internet é terra de ninguém, né? Exato. Então todo mundo fala o que quer e as pessoas acreditam e às vezes, na maioria das vezes, não tem fundamento científico nenhum. Nas últimas semanas eu até comecei a olhar um pouquinho mais na internet o que está acontecendo e é surreal as coisas que falam ali, só que plantar uma mentira é fácil, você tirar isso é muito difícil. Exato. É muito difícil. Eu lembro numa outra oportunidade que conversamos sobre hormônios, enfim, para treino físico. E desde daquela oportunidade, eu reparo muito na questão de tipo creatina, por exemplo. Tem aquele que vai falar
de uma maneira positiva, tem aquele que vai vilanizar o uso dela, e chega um ponto que ninguém sabe mais aonde confiar, se tu não for fazer uma pesquisa mais científica. É tudo a questão científica. A gente sabe que a creatina, assim como o whey, eles têm a sua função. É tão forte quanto as pessoas pensam? Às vezes não. E isso pode frustrar as expectativas. Mas tem o ganho? Tem. Mas às vezes não é tanto quanto as pessoas estão imaginando. Então, para mim não funcionou tão bem, porque não é para funcionar tão bem assim, né? Tem sua função? Tem, com certeza. Mas as pessoas criam uma expectativa que às vezes não é real. Exato. E no fim, a gente acaba entrando nessa era de quem cria o conteúdo tá buscando engajamento. E não necessariamente ganhar likes, vender os seus protocolos. Eles criam os protocolos da cabeça deles, né, para vender e ganhar dinheiro, e as pessoas acabam comprando. Isso eu vejo no consultório. Eu fui não sei o que, gastei uma grana com isso e não funcionou nada. Eu falei, pois é. Então, às vezes, em vez de ir atrás da internet, vai no médico, senta num consultório, conversa cara a cara, né? Vê se o médico está te passando confiança, tudo isso. Acho que é o mais importante. E até por aquela questão de cada organismo é único, né? Cada organismo é único. Tem pessoas que não vão responder bem com as canetas ali. Tenho vários pacientes que não perderam o grama com o tratamento. Mas é questão de metabolismo de cada um. Não tem nada milagroso. Pode responder, pode não responder. Qual seria, vamos dizer, o principal alerta que o senhor deixaria para quem está pensando em iniciar o uso? Várias coisas. Primeiro, sempre procurar avaliação médica primeiro. Fazer todos os exames, a questão da ecografia. Nunca iniciar sem avaliação médica. Segundo ponto, cuidado aonde você vai adquirir a medicação. A gente tem visto muito produto falsificado ali vindo do Paraguai, às vezes até aqui do Brasil, que a gente não sabe aonde é produzido, como é produzido, a concentração que tem dentro daqueles frasquinhos que eles vendem. Tanto uma medicação, a semaglutida quanto a tirzepatida, elas são vendidas em canetas. Se vier qualquer coisa em frasco, não é original. E se não é original, não é liberado pela Anvisa. Ponto. Aqui no Brasil está proibido esse tipo de comercialização. E a gente sabe que tem muita gente vendendo aí na internet os frasquinhos, ou trazendo do Paraguai, outras marcas que a gente não sabe como que é a procedência. E a gente tem visto relatos nos noticiários de tem gente passando mal, tem gente morrendo. Sim. E geralmente está relacionado com esse tipo de produto. Então não comprem produto falsificado, ou até mesmo tem clínicas, a gente sabe, de colegas que estão aplicando no consultório que não são os originais, então tomem cuidado com isso. Isso é uma crítica que eu faço, né? E a gente tem que saber, né? A gente é médico, tem que fazer o que é certo. Exato, e necessário a gente informar também. Para quem está nos ouvindo, como a gente falou aqui, marca uma consulta antes de tudo, vai entender como funciona o teu organismo, o teu metabolismo. Exatamente. Dr. Thiago tá lá na Clínica Verato. Eu vou deixar o WhatsApp da clínica aqui, ó. 549-99-67-3839. 9967-3839. Você pode marcar um horário ou diretamente na clínica, Rua Tiradentes, número 45, na sala 202. Doutor, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade.